Quando eu estava com 15 anos de idade, minha mãe sofreu um fenômeno que mais tarde foi chamado de quase morte. Ela estava fazendo uma operação e na operação ela morreu por 4 minutos. E ela voltou disso contando o que tinha acontecido, que é um milagre, né? Porque durante tanto tempo ela viu inclusive os médicos tentando ressuscitar seu corpo. Por um lado ela estava sentindo que estivesse sendo puxada e lá na frente uma luz maravilhosa, e por outro lado essa cena lá no próprio hospital, na sala de operações, e ela estava nesse dilema: eu continuo nessa experiência agradável de ir em direção à paz, ou eu volto para esse corpo que está ali naquela maca? Então eu tive uma sensação tão grande de ver o antes e depois, que isso me marcou para o resto da vida. Porque antes, uma pessoa medrosa, uma pessoa preocupada sobre tudo, nervosa, e depois dessa experiência tranquila, livre, despreocupada, inclusive quando ela chegou a falecer de verdade, aí ninguém tinha nem coragem de chorar, porque ela praticamente eliminou essa preocupação da gente. Isso foi especial, porque eu com 15 anos, naquela experiência, procurando entender o universo um pouco talvez, isso me marcou muito, que eu quis entender o que era essa consciência, como que a consciência pudesse sair da forma física e ainda ter a percepção daquilo que estava acontecendo. E só muito tempo depois que eu conheci Brahma Kumaris, eu comecei a entender certas coisas. Por exemplo, como o Teilhard de Chardin disse, somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E eu comecei a meditar, eu comecei a experimentar que sim, eu tenho um corpo, mas eu não sou o corpo. Eu me manifesto através do corpo, eu experimento através do corpo, mas ele é meu veículo, eu sou motorista. E aí comecei a entender que essa energia consciente realmente antecede e vive durante a vida do corpo e depois continua. Que minha mãe teve essa experiência, ela provavelmente sem os detalhes, mas quando você come morango, você sabe o sabor do morango para sempre. Então ela conquistou o medo principal, que é o medo da morte. E aí eu comecei a meditar, e a prática da meditação é você conscientemente, você separa da forma física e dos acontecimentos, e você tem plena consciência da sua existência, diferente do aspecto físico. E aí você volta com um senso de maior maestria, de domínio, de soberania sobre as coisas aqui. E aí, para mim, esta experiência é o que mais estava querendo, e aí comecei a ter essa experiência a partir do primeiro dia que meditei. E foi especial, que entender que eu sou a alma, eu tenho um corpo.